é muito necessário, porque as Muito. pessoas não conhecem, as pessoas precisam saber que existem outros meios da gente curar algumas coisas, né, por exemplo, você trouxe a questão da experiência e conexão, né, Sim, experiência com os olhos e a conexão que a gente pode ter através deles. sim. Eu falo por mim no meu parto mesmo. A minha filha nasceu num domingo. No sábado, a enfermeira obstétrica foi na minha casa e ela falou assim: "Fer, você quer fazer a despedida da sua barriga, que é aquele desenho, Sim. ou você quer fazer uma massagem com os óleos essenciais?" Aí eu falei: "Eu quero a massagem". Por quê? Porque eu já vim de um, eh, assim, eu estava na minha cabeça tinha muita pendência do meu trabalho, muita pendência para eu resolver de coisas de casa, coisas até do próprio bebê, né, como a gente muda com relação a Totalmente. isso, a gente muda muito, porque a gente vê que certas coisas não são tão necessárias, enquanto você tá grávida, para o preparo da chegada daquela criança. E aí, depois que nasce, que você descobre: "Ah, eu não precisava ter feito isso também não precisava". E só passando pra gente saber. E aí ela fez, essa massagem, né, e eu estava com a minha cabeça travada. Enquanto eu não resolvesse todas as pendências, enquanto eu não deixasse tudo certinho, a minha filha era como se eu estivesse travando o nascimento da minha filha. Sim. Eu já tinha feito uma eco, ela já estava soltando aqueles grumos de prontidão mesmo, já estava encaixada, já estava tudo certo, era só ela nascer. O que que precisava? Eu, Emocionalmente. emocionalmente, liberar, falar: "Filha, venha". Desse Tô jeito. pronta. E aí ela fez a massagem. Então, tem alguns pontos que ela tocou nas minhas costas, eu tive que ficar de lado, óbvio, com barrigão, né. E aí teve alguns pontos que ela tocou no meu corpo, assim, que eu senti alguma coisa diferente. E tinha relação com os cheiros que eu estava sentindo, era uma coisa muito doida. Então eu fui me entregando para aquele momento, fui me entregando para aquele momento, fui vivendo aquela conexão, e eu fui mentalizando as coisas que tinham que acontecer num sentido mais leve, deixando fluir, imaginando minha filha vindo para o mundo, um monte de coisa. E aquele cheiro vindo dos olhos e a massagem dela, então eu fui me conectando com aquilo. E aí, no dia seguinte, 8h30 a minha bolsa estourou. Oh, Então, assim, ah, é mágico, assim, uma fórmula? Não, mas eu me conectei, eu me entreguei. Era emocionalmente, eu precisava destravar. Então, realmente, até a enfermeira, ela deu entrevista aqui no podcast e realmente ela conta sobre isso. Ela fala, né, que é uma coisa que não tem como explicar. Aquilo foi uma conexão que eu senti naquele momento da massagem. Eu relaxei, era como se precisasse. Só faltava aquilo. Então, ela tá. colocou a mão e me ajudou muito, sabe, Sim. nesse sentido. E aí, a minha filha nasceu no dia seguinte e eu penso assim hoje, o quanto a gente precisa se conectar com as coisas e mesmo que as coisas não saiam do jeito que a gente Exato. imagina, o quanto a gente precisa se conectar com aquilo também, Com pensando no certeza. seguinte sentido: era dentro do meu possível, era o melhor que eu É, podia fazer, era nas condições que eu tinha e como tinha que ser. Não tem nada no nosso controle. Nunca eu ia imaginar que uma massagem pudesse fazer eu relaxar e no dia seguinte eu ganhar bebê. Sabe que as coisas fogem do nosso sim, controle total. total. Então é nisso que eu acredito. Você veio falar da experiência com os olhos, da conexão com os olhos, e é isso que eu acredito. Eu acredito em que tudo tá na conexão, tudo tá no seu emocional, tudo tá em como você acredita, como você faz e o jeito que você se acolhe, né, para as coisas. Então é isso, é maravilhoso. É, realmente, eu fiquei emocionada porque como eu atendo muitas mães que vivem essa tensão, que às vezes, mesmo depois que o bebê nasce, se sentem assim, e eu fico assim, se permita experimentar isso, sabe? Ter essa experiência de impacto. Assim como eu tive dificuldade em aceitar com a minha cunhada. Eu estava travada, eu não queria ajuda, eu queria ser vítima, eu queria me sentir coitada. E eu estava naquele momento de aflição e eu não liberava aquele sentimento que eu tinha, né. E aquilo foi se carregando por muito tempo. E quando os olhos chegou na minha vida e eu consegui experimentar esse momento que você teve, para mim foi assim, eu não quis fazer outra coisa da vida, eu falei assim: "Eu preciso mostrar para as outras mães o quanto elas podem se sentir amadas por elas mesmas".